Parashá de Mishpatim, Êxodo capítulo 21, versos 1 a 19. Primeira aliá. E essas são as leis que porás diante deles. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos, e no 7º ano sairá livre, de graça. Se entrar sozinho, sozinho sairá. E se ele tinha mulher, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe der mulher cananeia, e lhe der à luz filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão para seu senhor, e ele sairá sozinho. E se disser o escravo, eu amei a meu senhor, a minha mulher cananeia e a meus filhos, não sairei livre. E o fará chegar seu senhor aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral, e furará seu senhor sua orelha direita com a sua vela, e o servirá para sempre. E quando vender um homem sua filha como serva, não sairá como saem os escravos, se for má aos olhos de seu senhor, para consagrá-la para si ou para remi-la, a outro homem não a poderá vender, nem o pai, após ter se servido dela e não havê-la desposado. Se para seu filho consagrar, tratá-la-á como se trata as filhas. Se tomar outra além dela, sua manutenção, seu vestuário e seu direito conjugal não lhe diminuirá. E se não fizer essas 3 coisas, sairá de graça, pela justiça, sem dar dinheiro. Aquele que ferir a um homem e o matar, certamente será morto. E aquele que não armou ciladas, e Deus lhe destinou o homem que seja morto por sua mão, e lhe assinalarei o lugar que se refugiará. E se vier premeditadamente um homem contra seu próximo para matá-lo com astúcia, do meu altar o tirarás para que morra. E aquele que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E aquele que rouba um homem e o vender, e for encontrado em sua mão, será certamente morto. E aquele que maldisser a seu pai ou a sua mãe, será certamente morto. E quando ligarem homens e ferir um homem a seu próximo com a pedra ou com o punho, e este não morrer e ficar de cama, se levantar e andar na rua por sua própria força, será livre aquele que o feriu, somente lhe dará o dinheiro pelo tempo que perdeu e pela paga da sua cura. Segunda aliá. Êxodo capítulo 21, versos 20 até capítulo 22, versos 3. E quando o homem ferir a seu escravo ou a sua escrava, cananeus, com a sua vara, e esses morreram debaixo da sua mão, certamente serão vingados, salvo se aguentarem 1 ou 2 dias. Não serão vingados, porque são seu dinheiro. Quando brigarem homens e ferirem uma mulher grávida, e saírem suas crianças, e não houver desastre de morte na mulher, será multado o culpado, e se lhe reclamar o marido da mulher, e pagará pelo aborto, como os juízes determinarem. E se houver desastre de morte na mulher, darás alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E quando ferir o homem o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, cananeus, e o danificar, o deixará em liberdade por causa do seu olho. E se o dente do seu escravo, ou o dente da sua escrava arrancar, a liberdade lhe dará por causa do seu dente. Quando marrar, chifrar um boi, ou um animal, a um homem ou a uma mulher e morrer, será apedrejado o boi, e não será comida a sua carne, e o dono do boi estará livre. E se o boi é acostumado a amarrar de ontem e anteontem 3 vezes, e se for avisado o seu dono,
e não o guardar, e matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também seu dono será morto. Porém, resgate será imposto sobre ele, e dará por resgate de sua alma tudo o que lhe for imposto. Se o boi marrar, quer um menino ou uma menina, far-se-á o mesmo julgamento. Se o boi marrar um servo ou uma serva, 30 ciclos de prata serão dados a seu amo, e o boi será apedrejado. E quando um homem abrir um poço, ou quando cavar um poço, e não o cobrir, e cair ali o boi ou o asno, o dono do poço pagará dinheiro, ou qualquer valor dará a seu dono, mas o valor do morto descontará para ele. E quando ferir o boi a um homem, e ao boi de seu companheiro, e este morrer, venderão o boi vivo, e partilharão seu dinheiro, e também ao boi morto partilharão. Mas se, sabido que o boi era acostumado a amarrar, de ontem e anteontem, e não o guardar de seu dono, este pagará boi por boi, e o morto será para o prejudicado, descontando o preço. Quando o homem roubar um boi ou um cordeiro e o degolar ou vender, pagará 5 bois pelo boi, 4 cordeiros pelo cordeiro. Se minando a casa for achado ladrão e for ferido e morrer, não será culpado de sangue quem o ferir. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado de sangue, e o ladrão pagará pelo seu roubo. E se tiver, será vendido o seu furto. Se o furto for achado em sua mão, seja boi, ou asno, ou cordeiro vivos, pagará o dobro. Terceira liá. Êxodo capítulo 22, versos 4 em diante. Quando o homem fizer pastar num campo ou numa vinha e soltar o seu animal, e este pastar no campo de outro, do melhor de seu campo e do melhor da sua vinha pagará. Quando houver fogo e pegar os espinhos e queimar a meda e a messe ou o campo, pagará aquele que acendeu o fogo. Quando o homem que lhe der o seu companheiro dinheiro ou objetos para guardar, e forem furtados em sua casa, e se for encontrado ladrão, pagará o dobro. Se não for achado ladrão, chegar-se-á o dono da casa aos juízes para ser julgado, e jurará que não meteu as mãos na propriedade do seu companheiro, sobre toda coisa de delito, sobre o boi, asno, cordeiro, vestidos ou qualquer coisa perdida que se disser, é isto, virá a causa de ambos aos juízes, e aquele a quem condenarem os juízes pagará o dobro a seu companheiro. Quando der o homem a seu companheiro asno, boi, carneiro, ou qualquer para guardar, e este morrer, ficar aleijado ou cativo, sem que ninguém o veja, juramento do Senhor se fará entre ambos, que não meteu as suas mãos na propriedade do seu companheiro, e aceitará seu dono, e o outro não pagará. E se lhe for roubado, pagará o seu dono. E se lhe for dilacerado, trará testemunhas. O dilacerado, o qual não puder salvar, não pagará. E quando um homem pedir emprestado o animal de seu companheiro, e se for aleijado ou morrer, e se seu dono não estiver com ele, pagará. E se seu dono estiver com ele, não pagará. Se o animal era alugado, será por seu aluguel. E quando enganar um homem a uma virgem que não for desposada, e deitar-se com ela, dotará e a tomará como sua mulher. Se recusar seu pai dá-la para ele, pagará em prata o dote das virgens. Feiticeiro ou feiticeira, não deixarás viver. Todo aquele que tiver coito com o animal será morto.
Aquele que sacrificar aos deuses será morto. Somente poderá fazê-lo ao Eterno, a ele só. E ao peregrino não fraudareis, e não o oprimereis. Porque peregrino foste na terra do Egito, a nenhuma viúva ou órfão afligireis. Se os afligires e clamarem a mim, escutarei o seu clamor. E acender-se-á a minha ira, e eu os matarei com a minha espada. Serão as vossas mulheres viúvas, e os vossos filhos órfãos. Emprestarás dinheiro a meu povo, ao pobre, que está contigo, e não serás para ele como credor, não porás juros sobre ele. Se tomares penhor em vestimenta do teu companheiro, até pôr-se o sol devolverás, pois só esta é a sua coberta, a túnica para a sua pele. Em que se deitará? E será quando clamar a mim, o escutarei, porque eu sou misericordioso. Quarta Liá. Êxodo capítulo 22, versos 27 até Êxodo capítulo 23, verso 5. Aos juízes não maldigas, e ao chefe do teu povo não maldigas. Tua obrigação das primícias da tua contribuição ao sacerdote darás em seu tempo certo. O primogênito dos teus filhos dar-me-ás. Assim farás com teu boi, com teu rebanho. 7 dias estarás com tua mãe. No 8º dia dá-los-á a mim. Homens de santidade sereis para mim. E carne dilacerada no campo ou em qualquer lugar não comereis. Não des ouvido à maledicência. Não acompanhes o mal para servir o falso testemunho. Não siga a maioria para condenar alguém, e não te desvies da decisão do grande, mas inclina-te à maioria quando é justa a condenação, e ao pobre não favorecerás por ser pobre em sua briga, mas encontrares o boi do teu inimigo ou do asno perdido, devolvê-lo-ás. Quando vires o asno daquele que te aborrece prostrado debaixo da sua carga, não te recusarás a ajudá-lo, auxiliá-lo-ás a descarregar o peso. Quinta Liá. Êxodo capítulo 23, versos 6 em diante. Não perverterás o julgamento do teu indigente em sua causa. Da palavra falsa, afasta-te, e o inocente e o justo não mate, pois não justificarei o mal. E suborno não tomes, pois o suborno cega os olhos abertos e torce a palavra do justo. E ao peregrino não oprimirás, pois vós conheceste a alma do peregrino, porque peregrino foste na terra do Egito, e 6 anos semeará em sua terra, e juntarás seu produto. E no 7º ano deixá-las-ás de cultivar, deixá-las de adubar e limpar. E comerão os necessitados do teu povo, e do resto comerá o animal do campo. Assim se fará com tua vinha e seu olival. 6 dias farás a tua obra, e no 7º dia folgarás, para que folgue teu boi e teu asno, e repouse o filho de tua serva e o peregrino. E tudo o que vos disse guardá-lo-eis. E o nome dos outros deuses não mencionareis, não seja ouvido da sua boca. 3 vezes celebrarás para mim festas no ano. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei no tempo determinado, no mês da primavera, pois nele saíste do Egito. E ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. E a festa da ceifa, que é a primícia dos teus trabalhos, do que semeaste no campo, a festa da colheita no sair do ano, ao recolher os teus produtos no campo. 3 vezes no ano aparecerão todos os seus homens diante do Senhor, o Eterno. Não sacrifiques tendo pão levedado, o sangue de meu sacrifício, e não ficará sebo no meu sacrifício até amanhã. O princípio das primícias de sua terra trarás à casa do Eterno, teu Deus, e não cozinharás o cabrito,
no leite da sua mãe. Sexta Liá. Êxodo capítulo 23, versos 20 a 25. Eis que vos envio o anjo diante de ti, para guardar-te no caminho e para te levar no caminho que aprontei. Guarda-te diante dele, escuta sua voz, não te rebeles contra ele, pois não perdoará os vossos delitos, porque meu nome está nele. Pois, se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que falar, serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Quando for o meu anjo diante de ti, e te levar o Emoreu, o Iteu, o Perizeu, ao Cananeu, ao Iveu e ao Jebuseu, eu os aniquilarei. Não te prostes a seus deuses, não sirva e não faça as suas obras, mas os destruirás, quebrarás as colunas de idolatria e servireis ao Eterno vosso Deus, e ele abençoará o teu pão e a tua água, e eu tirarei toda a doença de ti. Sétima Liá. Êxodo capítulo 23, versos 26 em diante. Não haverá mulher desfilhada, nem estéril em sua terra. O número dos teus dias completarei. Meu medo enviarei diante de ti, e perturbarei todo o povo onde fores, e farei com que todos os teus inimigos te voltem a nuca, e mandarei vespa diante de ti, e desterrará o Iveu, o Cananeu, o Iteu diante de ti. Não os desterrarei diante das tuas faces em um ano, para que não fiquem em terra desolada e se multipliquem sobre ti os animais do campo. Pouco a pouco desterrarei as tuas faces, até que multiplique e herdes a terra. E porei teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates, pois darei em vossas mãos os moradores da terra, os desterrarás diante de ti, nem com eles nem com os teus deuses farás aliança, não morarão em sua terra, talvez te façam pecar contra mim, pois servirás a seus deuses, e isso será por cilada. E a Moisés disse: sobe ao Eterno, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e prostrareis de longe, e chegar-se-á Moisés sozinho ao Eterno, e eles não se aproximarão, e o povo não suba com ele. E foi Moisés e contou ao povo todas as palavras do Eterno, e todas as leis, e respondeu todo o povo em uma só voz, e disse: todas as palavras que o Eterno falou, faremos. E escreveu Moisés todas as palavras do Eterno, e madrugou pela manhã, e edificou um altar debaixo do monte, e 12 colunas pelas 12 tribos de Israel, e mandou os jovens dos filhos de Israel, e sacrificaram ofertas de elevação, e fizeram ofertas de paz com novilhos ao Eterno. E tomou Moisés metade do sangue, e a pôs em bacias, e a outra metade de sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, e leu aos ouvidos do povo, e disseram: tudo que falou ao Eterno faremos e ouviremos. E tomou Moisés o sangue e aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que fez o Eterno convosco. Sobre todas essas palavras, e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e visionaram o Deus de Israel, e havia debaixo dos seus pés como uma obra de pedra de safira, e como visão dos céus em sua limpidez, e aos grandes dos filhos de Israel não estendeu a sua mão. E visionaram a glória de Deus, ao comerem e beberem. E disse o Eterno a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica ali, e dar-te-eis tábuas de pedras, a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. E levantaram-se Moisés e Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus,
e aos anciões disse: Esperai por nós aqui, até que voltemos a vós, e eis Arão e o convosco. Quem tiver alguma questão, chegue-se a eles. Mártir. E subiu Moisés ao monte, e a nuvem cobriu o monte, e pousou a honra do Eterno sobre o monte Sinai, e cobriu-o nuvem 6 dias, e chamou Moisés no 7º dia do meio da nuvem, e a aparência da glória do Eterno era um fogo consumidor do cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E entrou Moisés pelo meio da nuvem, e subiu no monte. E esteve Moisés no monte 40 dias e 40 noites.